Quantas vezes você já fez uma escolha e logo depois já pensou: "O que será que minha mãe ou meu pai vai achar?" Ou então sentiu aquela culpa mesmo, sabe, por querer algo que foge do que a sua família espera de você. A gente cresce realmente sendo levado a acreditar que o amor e a aprovação, e eles precisam andar juntos, de que não pode existir amor sem aprovação. E sem perceber, a gente vai sendo levado cada vez mais a trocar a liberdade da nossa vida por aceitação de pessoas que têm outras crenças, que têm outros valores e que tá tudo bem elas terem outras crenças e outros valores. Desde que essas crenças e esses valores sejam vividos na vida delas, não na nossa. Só que chega uma hora que a gente se adapta tanto, que a gente abre tanta mão da nossa própria experiência para agradar as pessoas que são importantes para a gente e que nós realmente amamos, e a nossa alma ela começa a gritar. Porque viver buscando um sim de uma outra pessoa que é importante pra gente, é viver dizendo não pra nossa própria verdade interior. E talvez, só talvez, vai, vamos pensar aqui, o que que a gente realmente está sentindo? Será que não é uma insegurança porque a gente sabe que a gente está indo em uma direção que não é a nossa? Será que mesmo que essa insegurança e essa ansiedade que a gente tem perante a vida não é um aviso de que, olha, você não está indo na direção que tem a ver com você? É por isso que você está desconfiado, é por isso que você está achando que tem algo ruim te esperando ali na frente. E não necessariamente, né, que exista o ruim, mas é ruim para aquilo que você acredita, para aquilo que você quer viver. Então, se você se permite a olhar para isso, você vai perceber que essa insegurança e essa ansiedade é um eco da sua própria criança querendo ser vista. Só que hoje ela não é mais aquela criança e só quem pode dar para ela o que ela espera é você mesmo, é você mesma. Então, se você ainda não me conhece, o meu nome é Edmilson Fernandes, eu sou formado em psicologia, eu sou mentor de empoderamento pessoal e esse vídeo ele faz parte de uma série muito maior que se chama Despertar da Potência Interior. E hoje eu quero conversar com você sobre um arquétipo de comportamento que é o quê? O submisso invisível. Mas antes da gente conversar, eu peço que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar as notificações e que também que você siga nessa jornada de liberação emocional, nesse reencontro com a sua própria verdade, porque o meu objetivo com essa série é exatamente te auxiliar a te guiar nessa própria jornada, onde a resposta ela está dentro de você. E o meu trabalho é apenas chacoalhar e te provocar com algumas reflexões que faz com que você olhe para essa verdade que está aí dentro. Então, o arquétipo do submisso é aquele que aprendeu a sobreviver. Olha a palavra que eu estou usando. Sobreviver agradando. Ele até tem sonhos, ele até tem desejos, ele até tem vontade própria. Às vezes elas já estão até soterradas, ele já acha que não tem. Às vezes elas estão conscientes, só que essa pessoa ela vive com medo de decepcionar as pessoas que são importantes na vida dela. E por isso que ela vive a vida pela metade. Só que no fundo, ela realmente ela quer ser feliz, mas só que ela não quer sentir que ela está traindo essas pessoas que ela ama, traindo a família, traindo os pais, traindo talvez alguém que foi a que ajudou ela em momentos difíceis da vida dela e ela acha que é ingratidão ela realmente viver o processo dela agora. Só que existe uma verdade que pode nos libertar. E essa verdade é o quê? A sua felicidade nunca é uma traição. Se você está escolhendo a sua própria felicidade, por que isso seria uma traição? Ela, na verdade, é a sua maior forma de ser leal. É a lealdade para quem? Para você mesmo, para você mesma, porque essa jornada reencarnatória que você está vivendo aqui, ela é tua. São as tuas experiências, são os teus aprendizados, são as tuas transformações. E é claro, aquilo que você veio aprender para contribuir com esse mundo aqui. Porque os nossos aprendizados, em algum momento, eles vão se tornar aprendizados para outras pessoas. Então, quando você sabota as suas experiências, você está sabotando algo muito maior, que é a vida, querendo, através de você e do seu caminho, que é único, levar uma mensagem para outras pessoas. Então pense nisso. Se você já sentiu culpa só de pensar em escolher algo diferente
do que a sua família ou as pessoas que você ama esperam daquilo que você deveria viver ou que elas projetam pra você. Se você já se pegou, sabe, tipo assim, ou se pega ainda, vivendo pra agradar, mesmo que isso te machuque, eu consigo entender isso que você tá passando. A questão é, por quanto tempo, entende, você vai conseguir confundir por escolha, por se forçar a não enxergar a verdade de que isso não é amor, isso é carência, isso é medo, isso é uma trava emocional, isso não é uma coisa positiva que está acontecendo, sabe? Não é que a família é muito unida e você não consegue se soltar. Se o laço da família realmente é verdadeiro, você pode estar muito distante ou você pode estar vivendo algo muito diferente, que esse laço ele vai permanecer, porque não é a sua conexão ou você fazer as coisas que essas pessoas querem que é o verdadeiro laço. O laço é o respeito, é a admiração, é o amor. Então, durante todo o tempo que ao longo, né, da minha caminhada, eu tentei me adaptar para buscar essa aprovação, eu achava que eu estava totalmente, bem, eu achava que fazer aquilo que as pessoas estavam esperando de mim era o que eu realmente deveria fazer para ser amado. Só que na verdade, eu fui depois descobrir que assim, que as pessoas elas eram capazes de me amar, mesmo que eu vivesse aquilo que eu quero. Claro que uma ou outra talvez não vai lidar bem com isso, só que assim, essas pessoas elas não estão pensando em você, elas estão pensando só nelas. Então, ao invés de você viver para agradar essa pessoa, para agradar essas pessoas específicas, por que que você não vive o seu próprio caminho? Só que é claro, vai te dar um medo, porque existe um desconhecido, você está saindo de uma zona de conforto. A família, ela é uma fonte de carinho pra gente. Só que ao mesmo tempo, ela também nos aprisiona quando a gente está com uma jornada para acontecer e a gente está ali travado por conta daquele carinho, por conta daquele conforto. Então, é como se fosse um espelho, mas é um espelho que ele pode, em alguns momentos, não estar limpo. Então, ele vai distorcer a nossa percepção de quem nós realmente somos. E quando a gente se olha demais nesse espelho, que distorce a nossa percepção de quem nós somos, a gente começa a duvidar de quem nós realmente somos, a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade, da nossa própria luz. Só que veja bem, você não é egoísta se você optar soltar esse espelho de como você se vê, porque a sua família te vê assim. Você seguir o seu caminho é você ter coragem. É a coragem de você conseguir escolher, mesmo quando aquilo que você está escolhendo não é uma certeza de que você vai concretizar, ou mesmo que desagrade as pessoas que você realmente gosta. Porque faz parte do processo. Às vezes, as expectativas que as pessoas têm para nós não tem nada a ver com as nossas habilidades, com os nossos desejos, com as nossas expectativas e com a nossa própria jornada de alma. Então imagina o seguinte, imagina uma gaiola, sabe? Uma gaiola bem dourada, sabe? Cor de ouro, bonita, sabe? Cheia de conforto, mas ainda assim é uma gaiola. E dentro dela, a gente aprende que se a gente cantar bonitinho, sabe? Que se a gente for obediente, que se a gente não incomodar, a gente vai ter carinho. E quando a gente faz tudo isso, a gente fica ali em paz, a gente fica ali realmente em uma segurança que é real. Só que, e se a gente realmente quiser voar um dia? O medo ele vai aparecer, por quê? Porque eu passei a minha vida inteira sem voar, eu nem lembro mais como que é voar, eu nem lembro mais que eu sei voar. Só que o voar, ele significa viver a minha vida. Só que para viver a vida e voar, não dá para ser dentro daquela gaiola. Aquela gaiola, ela até pode ser segura e confortável, mas ela não é a realidade do que existe lá fora. Ela limita a gente de encontrar o que tem lá fora e também da gente levar o que a gente tem para o que a gente pode encontrar lá fora. Porque algo lá fora também está esperando o que a gente tem para entregar. Não é só sobre ir lá buscar o que tem lá fora. Então, esse medo de decepcionar essas pessoas faz com que a gente abra mão da infinidade de possibilidades que existe, porque a gente acabou se adaptando muito. E a gente esquece que a gente nasceu para voar, a gente esquece que a gente nasceu para viver o mundo. A gente esquece muitas vezes que os nossos pais, eles saíram da casa dos pais deles e que as nossas famílias migraram de estados, às vezes de países, para construir a história delas. E a gente agora está aqui, muitas vezes travado. Então veja bem,
Se você está permitindo que isso aconteça com você, se lembre, a sua liberdade é a maior coisa que você possui. Ela é a coisa mais importante da sua vida. Se você abrir mão da sua liberdade, é natural que você vai se tornar uma pessoa que não está feliz com a sua vida. É natural que você vai ter sintomas emocionais. É natural que você vai precisar tomar remédios ou que você vai ter a propensão a ter vícios, porque você não está vivendo aquilo que é mais essencial da sua experiência, que é a liberdade. Então, a liberdade, ela precisa ser exercida. Então, se pergunte, sabe, quais decisões da sua vida foram guiadas pelo medo de desapontar as pessoas que você amava ou que você ama ainda? E quais que são realmente as decisões que você tomaria pelo seu desejo de viver a vida, pelo seu desejo de descobrir o novo? Tente encontrar lá atrás, sabe, aonde foi que você aprendeu que para você ser amado, você tinha que ser obediente, sabe, você tinha que ser aquela pessoa passiva que precisa viver a vida sem você expressar o tamanho da possibilidade que você é. Porque quando você começa realmente, sabe, olhar para você e escolher ouvir aquilo que você quer fazer, sem querer agradar e aceitar, se priorizar, mesmo sabendo que você vai errar. Claro que você vai errar, você vai quebrar a cara em alguns momentos, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Tudo isso faz parte da jornada, tudo isso faz parte do caminho. A vida real, ela acontece dessa forma. Não tem como a gente passar pela vida real sem a gente quebrar a cara em alguns momentos. Só que a sua felicidade, ela é um direito seu, entende? E a aprovação que você precisa, ela vem de dentro. É você quem não está honrando a sua própria liberdade. É você quem não está honrando aquilo que grita dentro de você pedindo para sair. E o preço que você está pagando é o preço da infelicidade, é o preço, sabe, de você viver olhando para a vida das outras pessoas na rede social, comemorando, não que seja ruim que as pessoas conquistem o que elas conquistam, mas você comemorar a realização do outro, sendo que na verdade é a sua própria realização que está pedindo para você se manifestar. É a sua própria vida que está pedindo para você realizar. Então para de ficar olhando para a vida das outras pessoas e olha para a sua própria vida. Faça imperfeito, mas faça o seu imperfeito. Quebre a cara e erre, mas erre a sua decisão, a sua escolha. E lembre-se, você tem essa experiência porque você veio aqui vivenciar algo, você veio aqui expressar algo. E se esse vídeo ele realmente tocou algo vivo aí dentro de você, compartilha com alguém que também, sabe, vive se moldando para ser aceito, e acredita, sabe, que essa gaiola dourada, confortável, é a melhor coisa que existe e que tá precisando de um empurrãozinho, sabe, para lembrar que tem asas, que merece voar. Não se esquece de seguir o canal, não se esquece de dar um like no vídeo, de deixar o seu comentário. Você pode comentar aqui, sabe, em qual momento da sua vida você se sentiu dividido entre se escolher e agradar, sabe? Ou qual que seria o próximo passo, que de verdade, que se você não precisasse mais da aprovação de ninguém, que no fundo você não precisa, mas você está querendo acreditar que precisa, qual que seria o próximo passo da sua vida? E comenta aqui. Se você ficar com vergonha de comentar, manda no privado. E saia daqui com essa clareza. Você merece ser feliz, sabe? Mesmo que a sua escolha pareça estranha para quem nunca teve coragem de fazer por si próprio, porque as pessoas que mais criticam são aquelas que não têm coragem de viver. Você não precisa romper o seu vínculo de afeto com ninguém para você se escolher. Você só precisa parar de se abandonar. Então, a sua alma, ela não veio para cá para ela ficar se provando para as outras pessoas. Ela veio para cá para viver a experiência com a verdade dela, com a coragem que ela tem e com o amor próprio que você já tem. Só que você está trocando isso pelo olhar e pela gaiola de algumas pessoas que eu sei que elas até te amam, mas elas acreditam que é melhor para você que você fique. E você está abrindo mão do que você realmente tem de mais precioso, e a sua liberdade. Então, muito obrigado por ficar aqui até o final desse vídeo e eu espero que você desperte a sua potência interior para que você viva aquilo que é a sua verdade. Caso você deseje aprofundar, aqui embaixo tem o link dos meus cursos e também tem o link para você entrar em contato comigo da minha mentoria, para você poder fazer a minha mentoria. Tenho mentoria em grupo e tenho mentoria individual. Então aí você escolhe qual que é o que você está buscando nesse momento, ok? Então, muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.